Graça e paz sobre a vida de vocês. É um privilégio estar aqui, mais uma vez, na igreja do Vigilato. Eu sempre gosto de falar isso. Foi a igreja que a gente cresceu, que eu e a Ariana a gente se conheceu, que a gente começou a namorar, que a gente casou. Então essa igreja tem um significado importante para nós, Então aqui que estão grandes nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos. Então é um privilégio sempre estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar uma palavra nessa manhã com vocês. A gente sabe que quando chega no final do ano, a gente fica um pouco mais quebrantado, Então, eu acredito que hoje aqui nessa manhã eu estou falando com pessoas que, por algum momento, de certa forma, estão um pouco mais quebrantadas. Às vezes, refletindo um pouco mais, às vezes, revendo algumas coisas que têm sido na sua vida. A gente acaba que, à medida que a gente vai aproximando do final do ano, chega esse ambiente de Natal, embora a gente sabe que é uma simples data, mas às vezes Deus usa essa data, essa semana de festa, de confraternização, para nos lembrar às vezes de algumas coisas que a gente precisa rever e que a gente precisa talvez melhorar na nossa vida. Então é uma semana que pelo menos as pessoas às vezes param para olhar um pouco mais para sua família, para os seus pais ou para os seus filhos, ou para aquilo que foi o seu ano de trabalho, ou para aquilo que foi o seu ano de igreja. Então é uma oportunidade da gente rever algumas coisas na nossa vida. Então eu queria que nessa manhã a gente pudesse compartilhar essa palavra, mas como uma palavra, na verdade, de reflexão para nós, aquilo que foi na nossa vida durante esse ano e aquilo que nós desejamos para o próximo ano, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vida, aquilo que Deus deseja cumprir na nossa casa, através de nós, amém? Então eu queria que você pudesse refletir ao longo dessa palavra naquilo que tem sido a sua vida. Como é que tem sido a sua vida lá no seu trabalho? Como é que você trabalhou ao longo desse ano? Como é que tem sido às vezes a sua vida lá na sua faculdade? Como é que foi a sua vida na sua casa, no seu casamento? Como é que foi a sua relação com seus filhos? E que o Espírito possa falar com você e possa trazer nessa manhã algo que realmente produza mudança na nossa vida, na minha e na sua, amém? E para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9. Versículo 9 diz assim, a gente vai ler o 9 e o 10. Diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Queria que você fosse lá em Isaías agora. Vamos lá no livro de Isaías, no capítulo 54. A gente vai ler esse texto que foi o ano que nos motivou ao longo de todo o tempo aí, Isaías 54. Diz assim, versículo 1: canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Essa palavra de Isaías, esse último versículo que a gente leu, diz assim que haverá um tempo na nossa vida, um tempo que nós pudéssemos transbordar na nossa vida. Amém? E eu quero falar muito a respeito dessa palavra aqui. Aproveitar que nós estamos concluindo esse ano e concluindo esse tempo, que a gente meditou demais nessa palavra, porque essa palavra falava de uma mulher estéril que vivia suas dificuldades, mas uma mulher que de tudo ela conseguiu superar aquilo que era sua dor, aquilo que era sua angústia, aquilo que eram suas limitações, para que pudesse chegar num tempo de
transbordar na sua vida. E eu creio que quando a gente olha para a nossa vida, para aquilo que foi o nosso ano que se passou, aquilo que foram as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas limitações, as nossas frustrações, tudo aquilo que às vezes possa ter marcado o ano que tem se passado, a gente muitas vezes se esquece de que nós temos uma palavra na nossa vida, de que em tudo isso, apesar de tudo isso, nós temos uma palavra que nos anima, que diz que nós iremos transbordar na nossa vida. E quando a gente olha para um ano que se começa, o desejo do nosso coração, sem dúvida alguma, é que a partir desse ano então, a partir desse tempo novo que Deus tem nos dado, a partir dos dias novos que Deus vai nos acrescentar e vai nos dar, a gente possa, em tudo da nossa vida também, transbordar. Amém? Em 2 Coríntios diz que muitas vezes a nossa noção de transbordar em Deus é achar que a gente vai transbordar em Deus porque a gente viveu um ano sem dificuldades, sem problemas, um ano que tudo foi fácil, um ano que tudo foi tranquilo, um ano que a gente não teve dificuldade às vezes financeira, pessoal, no nosso relacionamento com a nossa esposa, ou às vezes um ano que a gente não teve problema nenhum com os nossos filhos. E na verdade a gente entende que não é isso, porque na verdade nós transbordamos em Deus, inclusive quando nós somos lembrados das nossas fraquezas, dos nossos problemas e das nossas limitações. Porque Paulo fala em Coríntios que quando nós somos fracos, aí então nós temos a oportunidade em Deus de sermos fortes. E quando nós somos lembrados da nossa fraqueza, às vezes da nossa esterilidade, às vezes da nossa dor, às vezes da dor que assolava aquela viúva, nós somos lembrados que nesse tempo nós temos o privilégio também de sermos cheios de Deus. E cheios a tal ponto de transbordarmos de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nós olhamos para trás, para o ano, e a gente começa a apontar tudo aquilo que foram os nossos problemas e dificuldades. Mas nós nos esquecemos de apontar, na verdade, para esses problemas como uma oportunidade em que Deus usou a nossa vida para que nós pudéssemos ser inspirados por Ele até o ponto de transbordarmos dele, inclusive nesse momento de dificuldade. Está entendendo isso? Amém? Porque muitas vezes a gente perde o privilégio de entender que é bom às vezes enfrentar algumas dificuldades ao longo do nosso ano, ao longo da nossa vida. Lá em Tiago ele fala assim que tende por bom motivo o passar por tribulação. Então Tiago nos anima e fala assim, tende prazer em passar dificuldades e enfrentar problemas. E muitas vezes a gente quer buscar um ano ou um tempo na nossa vida que a gente não tenha problema e não tenha dificuldade. Na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer que na nossa fraqueza nós nos lembremos que nós somos fortes nele e que a gente possa ter o privilégio de transbordar a presença dele na nossa vida, inclusive nesse tempo. A palavra desse ano que a gente vai ser motivado diz assim, ide. Qual que é a palavra desse ano? Ide fazer discípulo. Então é a palavra que vai nos animar, todas as igrejas, nesse ano de 2013. E para que a gente possa fazer discípulo, a gente precisa entender na nossa vida que a gente precisa de certa forma transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus tem feito em nós. Se a gente for pensar num copo preto, que você não consegue enxergar aquilo que está dentro, você só tem a certeza de que aquele copo está cheio à medida que você vê as águas transbordarem daquele copo, não é assim? Então pensa em um copo de plástico preto. Como é que você tem a certeza de que aquele copo está cheio de algo? À medida que você enche aquele copo a tal ponto que ele começa a transbordar alguma coisa. E eu quero animar você que na nossa vida, para esse ano, a gente precisa viver aquela palavra de Isaías 54, de cantar alegremente, de declarar a palavra de Deus, crendo que nós iremos transbordar, e transbordaremos a tal ponto de ir e fazer discípulo. Porque Jesus, ele era aquele que fazia diferença por onde passava e fazia discípulos por onde ele ia, porque as pessoas olhavam para ele e tinham convicção de que ele era alguém que não estava simplesmente cheio de algo, mas ele era alguém que na verdade transbordava a presença, a palavra e o poder de Deus, através das suas palavras, através das suas atitudes, através daquilo que ele compartilhava com as pessoas. Então esse é o nosso desafio para esse ano.
porque nós sabemos que teremos um ano em que em alguns momentos seremos atribulados, teremos problemas, teremos dificuldades, e como a palavra diz lá em Tiago, nós teremos prazer nisso, porque nós seremos experimentados, seremos trabalhados, moldados por Ele. Mas ainda assim, vivendo todas essas dificuldades que teremos, o poder de Deus e a graça de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, e na nossa fraqueza vai haver menos de nós e mais de Deus, e havendo mais de Deus, iremos transbordar, cumprindo a palavra de Isaías, e transbordando conseguiremos cumprir a palavra lá de Mateus, que diz: ide e fazei discípulos. Amém? O conceito de transbordar, eu quero ler alguns conceitos aqui que eu trouxe do dicionário. Diz assim: transbordar, sair fora de, expandir, derramar, sair fora das bordas, sair do leito, inundar as margens, sobejar, superabundar, derramar-se, espalhar-se, não caber em si, não se poder conter e ultrapassar os limites. Então, pergunta para o seu coração aí nessa manhã, se você tem tido uma vida transbordante em Deus. Então pensa no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, no seu casamento, na sua vida com seus filhos. Se você tem conseguido na sua vida ser cheio, e não somente cheio, mas transbordar de Deus, a ponto de influenciar as pessoas que estão à sua volta. Então, no seu trabalho, você tem superado seus limites? Você tem superabundado lá onde você está? Você tem derramado lá onde você tem convivido com as pessoas? Será que no seu casamento você tem espalhado? Será que as pessoas olham para você e realmente vê alguém que não cabe em si mesmo, que não pode se conter, mas que realmente compartilha porque tem esse desejo no seu coração? Ou será que as pessoas olham para você, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, e tem visto pessoas que na verdade têm se contido, têm se fechado, têm vivido lá no raso, pessoas às vezes que não se abrem, pessoas que não se permitem, pessoas que não dialogam, pessoas que não confessam uns para os outros, pessoas que não se abrem uns para os outros, pessoas que não se derramam um para com os outros. Quantas vezes as pessoas têm nos achado fechados, às vezes sem comunicação, às vezes sem lado, às vezes sem jeito. Às vezes, quantas vezes a gente convive com pessoas todos os dias da nossa vida e nós não nos permitimos a essas pessoas a ponto de nos conhecer um pouco mais, a ponto de transbordar um pouco mais na vida delas. Esses dias a gente estava compartilhando lá na igreja de Osasco e a gente teve uma palavra muito forte lá, que lá hoje nós somos em 5 pastores e todos nós trabalhamos e temos o nosso trabalho, né? Então não tem ninguém ainda exclusivo para a igreja, que se dedica todo o seu tempo integral para a igreja, exclusivo para a igreja, né? E a gente estava compartilhando isso, porque é um desafio às vezes numa igreja ter todos os pastores com seu trabalho, tendo as suas obrigações e contudo achar tempo, achar espaço para que a igreja também possa ter as suas necessidades supridas. E a gente começou a meditar nisso, que a gente precisava entender que na verdade é muita ignorância nossa achar que nós temos um trabalho simplesmente por ter um recurso e por ter um suprimento no final do mês, porque às vezes essa é a nossa cabeça, porque às vezes a gente cria várias divisões na nossa vida e a gente acaba que separa a nossa vida, né? Então, eu na igreja, eu no meu trabalho, eu na minha família. Isso é na verdade um equívoco muito grande na nossa vida. E para que a gente possa cumprir essa palavra nesse ano, de ir fazer discípulo, a gente precisa acabar com essas crises e entender que na verdade nós deveríamos em todo tempo, na verdade não reclamar, mas agradecer a Deus pelas oportunidades de trabalho que Ele tem nos dado, porque na verdade isso é um instrumento de Deus para que pudéssemos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente, depois de reunir, ficar meditando lá, a gente concluiu que na verdade nós estávamos falhando, porque muitas vezes a gente faz pouca diferença no nosso trabalho. E o nosso trabalho deveria ser não a desculpa da nossa falta de tempo,
Mas na verdade o nosso trabalho deveria ser o nosso testemunho eficaz das oportunidades de pessoas que nós temos, que nós convivemos todos os dias. Porque às vezes a nossa crise, a nossa ignorância é achar que nós estamos lá nesse local trabalhando em troca do dinheiro que a gente vai ter no final do mês. E nós nos esquecemos que o propósito de Deus na verdade é que nós estamos lá nesse lugar para fazer diferença na vida das pessoas que estão com a gente. Porque de tudo, Deus poderia me colocar numa cama, sem ter a oportunidade de ir trabalhar nesse lugar onde eu estou hoje. Mas não, Deus me deu saúde, Deus me deu disposição, Deus me deu a saúde e o empenho para estar nesse lugar. Então eu deveria aproveitar essa oportunidade para fazer diferença onde eu estou. Está entendendo isso? Quantas vezes a gente olha o nosso trabalho, queridos, simplesmente como uma oportunidade de ganhar dinheiro? Quantas vezes a gente almeja um cargo melhor, uma promoção, simplesmente porque a gente vê a oportunidade de ganhar um pouco mais. E a gente não valoriza as oportunidades que a gente tem ao longo do nosso dia, ao longo das pessoas que convivem com a gente todos os dias. Amém? Então abra os seus olhos e comece a aproveitar as oportunidades que você tem de transbordar na sua vida, em todos os lugares onde você tem ido. Amém? Em todos os lugares onde você tem estado, em todos os lugares onde você tem convivido com pessoas. Mas que você se lembre disso, que nós temos um chamado de compartilhar a nossa vida. Amém? Compartilhar aquilo que tem estado no nosso coração. Compartilhar Jesus, compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que têm estado à nossa volta. Por mais às vezes pesado que seja o ambiente que você esteja, por mais às vezes difícil sejam as pessoas que convivem com você todos os dias, por mais fechadas que essas pessoas sejam, querido, isso não é desculpa para a gente nos calar e para a gente deixar de cumprir essa palavra de Isaías que diz que nós transbordaríamos, e essa palavra de Mateus que diz que nós precisamos ir e fazer discípulo com essas pessoas.